Tenho escutado as respostas do tio Marcelino e em algumas há a questão relacionada à inflação. Portanto, gostaria de saber o que é inflação e suas consequências. Pergunta é da Núbia, do Vale dos Diamantes. Prezada Núbia, sua pergunta é muito oportuna, pois atualmente estamos passando por um processo inflacionário e com tendência no curto prazo, ou seja, no próximo ano, 2015, não haver retrocesso. Para sua pergunta, separei a seguinte resposta. O que vem a ser inflação? No sentido literal, o termo inflação significa o efeito de inflar ou inchar. No contexto da economia, pode-se entender como algo que designa o aumento continuado e generalizado dos preços dos bens e serviços, ou o crescimento persistente e generalizado do nível de preços. Alguns dizem que é uma remarcação de preço generalizada, essa pode ser pequena ou grande. O período em que ocorre esse processo, ou para alguns economistas, fenômeno, pode ser de longo prazo, o que pode ser nocivo à população e para a economia de um país. A medida da inflação é feita utilizando de uma cesta de consumo média da população. Geralmente é realizada uma pesquisa de orçamento familiar, POF, para determinar a cesta de consumo média dessas famílias, ou seja, é realizada uma média ponderada das cestas de produtos consumidos por essas famílias. Assim, os índices de preços do consumidor calculam a variação dos preços de bens e serviços entre dois períodos, ponderando pela participação dos gastos com cada bem no consumo total. O índice calcula o gasto com o mesmo consumo em dois períodos diferentes, o que faz com que não ocorra substituição no consumo. O mais importante índice no Brasil é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, utilizado para determinar as metas de inflação. O IPCA apura a variação de preços nos bens consumidos por famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, em 9 regiões metropolitanas: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, no Distrito Federal e no município de Goiânia. Há outros índices que medem a inflação, sendo eles IGPM, usado na correção de contratos de aluguel e tarifas de serviços públicos. O IGPDI refere-se à parte de cesta que corrige os preços de telefonia. O INCC mede a evolução dos custos de construções habitacionais nas 18 principais capitais do país. Quanto às causas da inflação, posso citar o aumento da emissão de papel moeda pelo governo para cobrir os gastos do Estado. Quando isso acontece, há um maior volume de dinheiro em circulação no mercado, mas não houve criação de riqueza ou aumento de produção. Nestes casos, é exigida maior quantidade de dinheiro para adquirir a mesma quantidade de produto, resultando em inflação. Isso também é devido ao fator psicológico. Agentes ajustam o preço porque acham que o outro também vai ajustar, e por ter uma causa real, um desajuste entre a oferta e a demanda por bens e serviços. Outras causas da inflação estão relacionadas com o aumento exagerado de preço de um bem básico, como por exemplo, energia elétrica, ou gasolina, ou combustível em geral, ou ainda pelo aumento do excesso de consumo, aumentando a procura de um produto e consequentemente o seu preço. A causa da inflação também pode ser devido a excesso de demanda, quando tem muita gente querendo comprar e não tem produção na mesma intensidade. Outra explicação é o choque de oferta. Isso vale muito para produtos que dependem do clima e produção. Se não chove, falta alimentos, então os preços sobem. Também tem inflações que podem acontecer por distúrbios políticos. Se houver uma guerra no Oriente, o preço do petróleo vai disparar, aumenta o preço dos combustíveis, aumenta os preços dos transportes, logo dos produtos. Vai ter inflação. As consequências da inflação são várias. Dentre elas, se há aumento dos preços de forma persistente, irá resultar na diminuição do poder da moeda e assim na redução de aquisição dos produtos. Ou seja, se seu salário não for reajustado tal quanto os preços dos produtos, você perde poder de compra. Você não poderá comprar a mesma quantidade que até então consumia. Sendo assim, as fábricas irão produzir menos, gerar menos impostos, menos renda, consequentemente haverá desemprego. Não somente isso, outro problema é que, enquanto a moeda do país se desvaloriza, as outras, principalmente o dólar, fazem um movimento inverso, ou seja, valoriza. Se este país com inflação elevada é muito dependente de importações, os produtos importados aumentam de preço, fato que alimenta ainda mais a alta da inflação. Também há a questão da diminuição dos investimentos do setor produtivo, pois em um ambiente de inflação elevada, muitos investidores preferem deixar o dinheiro aplicado em bancos para que ocorra a correção monetária, do que investir no setor produtivo. Embora dê uma falsa ideia de que o dinheiro está rendendo, muitas pessoas preferem as aplicações financeiras. Um dos itens mais complicadores para fomentar a inflação é quanto à elevação da taxa de juros. Muitos países usam o recurso de elevação da taxa de juros como um mecanismo de controlar a inflação. A lógica é simples: com juros elevados, o consumo diminui, forçando os preços a caírem. Porém, a alta dos juros desestimula a tomada de financiamentos, prejudicando assim os investimentos internos no setor produtivo, mercado imobiliário, dependendo de bens de consumo duráveis, veículos domésticos. Há também 4 tipos de inflação. Chamamos de inflação de demanda, caracterizada pelo excesso de demanda em um determinado setor. Inflação de custo, também conhecida como inflação de oferta, que acontece por causa da oferta.
Inflação inercial, também conhecida como inflação psicológica, porque não é causada necessariamente por uma alteração na demanda ou oferta. Muitas vezes acontece porque as pessoas acreditam que a subida dos preços vai continuar. Inflação estrutural, parecida com a inflação de custos, mas a subida de preço acontece por uma falta de eficiência das infraestruturas envolvidas no processo de produção. Prezados ouvintes da Rádio Universitária, na minha entrevista, assim como na do professor Ulisses e na do professor Antônio, comentamos sobre o período de inflação nos anos 90, período em que nós tínhamos nossos empreendimentos e, na verdade, todos três não puderam ir à frente com o empreendimento. Os motivos foram vários, inclusive um processo de inflação terrível no país, e assim comentamos sobre eles. Eu vou falar um pouco mais sobre os planos que na época aconteceram e o valor da inflação. Quero ressaltar que a inflação, que os números que eu vou dizer da inflação eram mensais e não anuais. Então vamos lá. Na década de 80 ainda, quando Tancredo Neves eleito presidente, a inflação gerava em torno de 11,36. Em fevereiro de 86, houve o Plano Cruzado. A inflação estava no patamar de 12,32 ao mês. Logo em seguida, com o novo Plano Cruzado 2, em 86, a inflação caiu para 5,45. Em 87, o Plano Bresser colocou a inflação nos patamares de 9,21% ao mês. Já em 89, final da década de 80, o Plano Verão, a inflação chegou a 37,49% ao mês. Pulando para a década de 90, em 91, quando o Collor assume a presidência da República, a inflação estava no patamar de 82,39% ao mês. Em 91, com o Plano Collor 2, a inflação caiu para 20,35%. Lembrando aos senhores que naquela época houve um confisco do dinheiro. No meu caso, todo o dinheiro que eu tinha no banco, na minha conta corrente, ela foi retirada, Isso deixou no máximo na época, era os 50 o valor do dinheiro na época. Foi terrível. Bom, enfim, continuando, em 92, o Itamar Franco assume a presidência, porque o Collor teve impeachment, a inflação foi para 25,24% ao mês. Depois houve o Plano Real em 93, a inflação estava em 30,7%. Já em circulação da moeda real, a inflação caiu para 6,34%. Em 94 em diante, praticamente 95, o Fernando Henrique Cardoso assume a presidência, a inflação estava em torno já de 1,7% ao mês. Durante a sua presidência, a inflação caiu para os patamares de 0,7%, 0,6%, 0,2%, até aproximadamente 2002, ficou nesse patamar. Quando o Lula assume, a inflação já estava em 2,25% e ele veio, no seu governo, controlando a inflação e chegar aos patamares de 0,4% ao mês. Atualmente, nós estamos no patamar, nesse ano de 2014, a inflação houve um descontrole e ela está já praticamente ao 6% ao ano, ou seja, em médias a 0,5% ao mês. Ou seja, houve um pouquinho de aumento, isso não é bom, o governo vai passar por uma dificuldade muito grande ano que vem. Haja vista que já deram declarações na imprensa do novo ministro da Economia, que vai assumir a pasta no ano que vem. Vai haver uma redução dos gastos do governo, inclusive no social. Penso que haverá uma diminuição na produção, com certeza diminuição no consumo, os preços vão cair, mas em compensação haverá um desemprego. Bom, vamos ver, Às vezes as medidas do novo ministro Levi não sejam tão cruéis como parece que vai ser e ele mesmo disse. Bom, espero ter respondido sua pergunta, prezada Núbia, e esclarecido os ouvintes da Rádio Universitária quanto ao tema tão relevante. Grato pela atenção e até a próxima.